O anime começa com um mercador sendo atacado por goblins, mas antes que qualquer coisa possa acontecer, alguns guerreiros chegam para ajudar, tornando uma batalha sangrenta com os monstros. Já dentro de um reino, conhecemos o nosso protagonista, Fate. É importante dizer que neste mundo, depois de uma santa morrer, ela deixou uma habilidade para cada pessoa assim que nasce, fazendo sua vida ser mais fácil ou cheia de aventuras dependendo do que a pessoa recebeu. Porém, Fate recebe o que seria a pior habilidade, que se chama Gula. Sua habilidade aparentemente só faz com que Fate sinta fome o tempo todo. Além do rapaz ser bem fraco em status, na cidade vemos que os cavaleiros do reino são os mais fortes, porém são totalmente corruptos e maldosos com o povo. Fate trabalha para esses cavaleiros segurando seu estandarte durante o dia, mas mesmo assim não deixa de ser abusado mentalmente e maltratado por 3 irmãos da família Vlerick, Ado, Memil e Rafaele. Quando algo pior estava para acontecer com Fate, Roxy, uma cavaleira, chega para intervir. Os irmãos evitam um confronto e se afastam de Fate. Assim Roxy o ajuda a se levantar. Fate até agradece. Aparentemente Roxy e sua família são alguns dos poucos cavaleiros que realmente são bons e trabalham para respeitar e proteger o povo, o que não agrade muitos. Roxy troca de turno com Fate, e pede para que ele a conte caso acontece algo do tipo novamente. Já de noite, Fate descansa em um bar onde todas as noites faz suas refeições baratas, pensando sobre o que Roxy falou, mas desiste já que não quer envolvê-lo em seus problemas. O dono do bar, amigo de Fate, se preocupa com o rapaz e pede para que ele tome cuidado, pois já teve outra pessoa no seu trabalho, e essa pessoa foi tão atormentada que acabou se matando. Fate não responde nada, apenas paga pela comida e vai embora. Já na rua, enquanto se questionava sobre os cavaleiros, Fate nota uma estranha movimentação nos muros da cidade e corre para avisar Roxy que estava de guarda no momento. A cavaleira então corre para prender os possíveis bandidos, pedindo para que Fate fique em seu lugar. Ouvindo os sons de batalhas, Fate não pode fazer muito, até que um dos bandidos corre em sua direção para tentar escapar. Fate treme de medo, mas não tinha escolha. Caso o bandido fugisse, a culpa seria de Roxy. Então, em um simples movimento, Fate acerta o bandido com o estandarte, matando no processo. Na mesma hora, Fate sente que sua habilidade Gula foi ativada, mas fica sem entender nada. Roxy chega em seguida preocupada com Fate, que diz estar bem, mas quando vê Roxy segurando sua mão, Fate consegue escutar todos seus pensamentos, ouvindo que Roxy realmente estava feliz por vê-lo bem e ao mesmo tempo preocupada, mas sem tempo para pensar no que estava acontecendo. Fate pede para que Roxy leve todo o crédito por defender o reino, mas a cavaleira, como agradecimento, pede para que Fate se junte a ela como servo em sua casa. O protagonista fica totalmente alegre e aceita o pedido, já que com Roxy ele realmente poderia ser bem tratado e não viver apanhando como antes. Já em casa, Fate tenta entender o que aconteceu. Seus status estavam muito mais altos do que antes, além de ter ganhado novas habilidades como telepatia e identificar, o que explica ele ter ouvido os pensamentos de Roxy. Já que estava mais forte, Fate acredita que agora é forte o suficiente para caçar monstro, então se prepara para comprar uma espada, mas tinha um detalhe: Fate não tinha dinheiro, fazendo com que o vendedor o ignore e mande pegar uma espada do lixo. Fate usa sua habilidade, identificar, para escolher uma espada que pudesse utilizar. Assim que encontra uma espada boa, Fate escuta uma voz e logo descobre que vem da espada com sua telepatia. Fate então conhece a espada Ganância, que pede para que a compre, dizendo que iria ajudar Fate em sua jornada. Além disso, vemos os Vlerick discutindo sobre o que fazer com Fate, e Roxy por desafiá-los, mas Rafaele diz para não fazerem nada, já que tem algo melhor para fazer, como descobrir a imortalidade, deixando Memil rindo. No campo de batalha, Fate e Ganância começam a treinar e matar monstros. Para cada goblin que Fate mata, sua habilidade Gula é ativada, deixando nosso protagonista bem mais forte do que antes e com novas habilidades novamente. Fate estranha não estar mais com fome. Ganância explica como funciona a Gula. Para cada ser vivo que Fate matar, os status e habilidades vão para o protagonista, mas como preço a experiência não, ou seja, Fate pode ser muito forte, mas seu nível sempre será 1. Ganância então pede para que Fate nunca conte para ninguém sobre esta habilidade, já que ela desafia as leis da divindade, mas acalma Fate dizendo que agora eles têm um ao outros para se ajudar, e aconselha o protagonista a pegar as orelhas dos monstros para poder vender. Já na cidade, a caminho de casa, Fate se esbarra com um homem levando uma criança, mas se depara com a garotinha tocando em seu braço e pedindo ajuda. Fate usa identificar no homem e decide que irá ajudar a garotinha. Depois de o seguir, Fate se depara com esse homem maltratando a garota e dizendo que ela irá valer um bom dinheiro para os cavaleiros. Então chega a hora de Fate agir. Por um momento até vemos o orfanato onde vive essa garota, onde sua falta é notada. Fate se apressa para ajudar a garota, mas parece que o sequestrador já esperava por algo assim. Fate sabe que seu oponente é muito forte, seguindo então as orientações de Ganância. Fate usa o lugar como vantagem e quando chega o momento, sua espada usa uma habilidade que a deixa tão forte quanto a de seu oponente. Assim Fate consegue ganhar esse embate com apenas um golpe. Após a vitória,
Fate interroga o sequestrador querendo saber quem o mandou, e por mais que o cara não queira falar, com um pouco de força Fate consegue o que quer, ficando sabendo que Ado, um dos cavaleiros, manda sequestrar essas crianças para poder torturá-las. Fate salva a garota que agora sabemos o nome, em Sahara, e a devolve para o orfanato, onde a garota lamenta não ter um poder bom para ser forte. Fate a conforta dizendo que também não tinha, e lembra das palavras de seu pai, onde não importa as dificuldades, se puder rir ela irá superar tudo. Sahara se alegra e agradece a ajuda de Fate, que por sua vez enquanto vai embora, Ganância chama atenção sobre o protagonista ir trabalhar para Roxy com aquelas roupas. No bar, dois homens conversam sobre um cavaleiro que morreu enfrentando um dragão, e que isso pode complicar as coisas. O dono do bar também nota a falta de Fate, pensando pior sobre o rapaz. Já no dia seguinte, Fate se apresenta na casa da família de Roxy, ficando surpreso com a beleza do lugar e claro, de Roxy. A cavaleira por sua vez dá boas-vindas a Fate e o leva para conhecer seu pai. Fate se depara com um túmulo. Roxy explica que o cavaleiro que morreu para o dragão era seu pai, mas não se abala, pois era o dever de um cavaleiro, por mais que esse dragão seja uma fera que não aparecia há mais de 1000 anos. Roxy então conta que agora é a nova líder da família e conta com a ajuda de Fate. O protagonista evita a todo custo o contato físico para não invadir os pensamentos de Roxy novamente. Fate então conhece Aru, a empregada-chefe que vem para ajudá-lo com o começo. Passa-se os dias, Fate se acostuma com o bom lugar e o bom trabalho, comendo carne toda semana e sem se preocupar com o esforço físico nos trabalhos. Os outros trabalhadores já se acostumaram com o garoto, dizendo só ser estranho que Fate converse muito com sua arma, o que deixa o protagonista sem jeito. No meio da conversa Fate sente sua barriga roncar, fazendo todos estranharem pois tinham acabado de comer, inclusive Fate fica sem entender nada. Aru aparece para avisar Fate que Roxy o esperava para um chá. Mesmo com a barriga roncando Fate vai ao encontro de Roxy, quem durante o chá o chama de Fai, trazendo lembranças de quando seu pai o chamava. Enquanto Fate pede para que não o chame daquilo, Roxy diz que ele é da família então o chamará assim mesmo. Fate não tem tempo de ficar emocionado por ser bem tratado assim, já que acaba desmaiando de tanta fome. Fate acorda em seu quarto, com um bilhete de Roxy pedindo para ele descansar. Fate então pergunta para Ganância o que tinha acontecido. Então a espada explica melhor sobre a gula. Sua fome não é de comida e sim de almas. Depois de usada uma vez a habilidade vai pedir mais almas com o tempo e caso não seja atendido, a fome fica tão grande que seus olhos irão ficar vermelhos e Fate perderia o controle de seu corpo, atacando quem estiver por perto para poder matar. Fate olhando no espelho fica assustado ao ver seus olhos já vermelhos, então decide ir até a floresta novamente para caçar goblins, mas durante a batalha Fate percebe que somente os goblins fracos não o satisfaz mais, entrando mais na floresta para perseguir os maiores. Fate já estava satisfeito por ora, mas avista um inimigo em comum, um Goblin Rei. Seus status eram tão grandes quanto de Fate, e tinha uma habilidade de recuperação muito boa que chama a atenção do protagonista. Fate então decide lutar com o monstro, mas já no primeiro golpe entende que não vai ser nada fácil, mesmo com a ajuda de Ganância. Mas focando toda a sua força, Fate consegue um golpe impossível de se curar, ganhando assim a luta. Os status de Fate ficam monstruosos depois desta luta, fazendo com que Ganância diga para o protagonista que pode ser evoluído para uma arma melhor. Fate se interessa, mas o preço seria todos os seus status. Fate até rejeita a proposta, mas Ganância diz que caso ele não aceite, Fate estaria proibido de usá-lo, já que os dois deveriam ficar fortes juntos e não somente um deles. Fate não tem muita escolha então aceita os termos e deixa a Ganância levar todos os seus status, o que resulta em uma modificação na arma ganhando mais uma forma, e a de um arco. Ganância pede para que o use para testar o poder, mesmo sem flechas. Fate só precisa puxar o arco que o resto será feito pela arma, não precisando nem mirar, apenas mostrando o tamanho e o poder da arma. No final, Fate ainda corta as orelhas do Goblin Rei, e deixa na porta do orfanato, já que vale um bom dinheiro e ajudará na alimentação de todas as crianças. No dia seguinte, Fate avista uma pessoa estranha, mas na verdade, é Roxy disfarçada. Roxy conta que está indo até a cidade para investigar um boato, e pede para que Fate não conte para ninguém. Caso conte, Aru não iria deixar isto acontecer. A jovem então tem a ideia de levar Fate com ela, assim contará como uma escolta. Durante a patrulha na cidade, Ganância implica ao máximo que pode com Fate, por serem dois jovens saindo juntos, deixando o protagonista bastante irritado, a ponto de ameaçar jogar sua arma fora. Roxy o repreende pedindo para que cuide melhor de sua arma. Fate até pede desculpas, mas enquanto grita para sua arma calar a boca, Roxy pensa ser com ela e fica bastante chateada. Mas Fate se desculpa e dá uma forma de abafar essa história. Para se misturar os dois vão até as barracas de frutas e Roxy pede para provar um pouco da uva, ficando feliz pelo sabor, além de se gabar de serem todas colhidas no terreno de sua família, o que quase faz com que seu disfarce seja descoberto, mas em um movimento rápido, Fate consegue distrair a todos desmentindo a cavaleira.
Porém o clima da cidade fica bem tenso com a chegada de um cavaleiro, fazendo com que todos parecem o que estavam fazendo e esperassem esse tal cavaleiro passar, mas para ajudar mais ainda, a barriga de Fate volta a roncar, com sua espada fazendo até uma piada sobre isso. Fate já irritado pede para ele calar a boca, mas isso chega aos ouvidos do cavaleiro, que pensa que Fate estava falando com ele. Para tentar sair dessa, Fate pede perdão e chega a ponto de até ser humilhado diante de todos que não podem fazer nada, mas antes que o pior aconteça, Roxy intervém para ajudar Fate, fazendo quase seu disfarce ir por água abaixo, até que Ganância dá a ideia para Fate fingir ser seu namorado. Roxy vê Fate murmurando e entra no plano, fingindo apenas ser um casal que não tomou direito um café da manhã, pedindo desculpas e tirando Fate dali o mais rápido possível, fazendo a população desacreditar que poderia ser Roxy. Um momento fofo se inicia, e Fate escuta os pensamentos de Roxy, por estar feliz de segurar sua mão, mas logo ela o solta e pede para que continuem a investigação, mas não antes de olharem mais uma loja, onde minérios e joias são vendidos. Fate por estar sem dinheiro só pode olhar, e sua habilidade de identificar consegue ver quais minérios são raros, o que não agrada muito o lojista. Roxy pergunta se Fate conhece algum aventureiro, e o protagonista diz que conhece um, mas já era aposentado. É aí que passa dois aventureiros conversando sobre um novo monstro, um que estava aparecendo durante as noites e massacrando todos os goblins, inclusive um Goblin Rei. Mas mesmo com Roxy pedindo mais informações, ambos se negam a falar e vão embora. Fate pergunta se é sobre isso a investigação que estavam fazendo. Assim que Roxy confirma e diz que tanto os cavaleiros quanto os aventureiros estavam atrás desse monstro, deixando Fate bem assustado, já que se tratava dele mesmo. Com o tempo, Fate e Roxy vão para a mesma taberna que o protagonista costumava ir, deixando o dono até feliz de ver Fate vivo, e pensa que Roxy é sua namorada, deixando os dois bem agitados. Enquanto perguntavam sobre os boatos de monstros, o velho chamado AD, que é o aventureiro aposentado, chega na taberna e se junta à conversa. O velho diz que essa criatura está colocando medo em muitos aventureiros novatos, e que até acreditam ser um Lich ou até mesmo um cavaleiro negro. Ganância avisa que se seus adversários forem os cavaleiros sagrados, Fate não teria chance alguma. Porém, interrompendo a conversa, três aventureiros chegam e começam a falar muito alto, pedindo bebidas e até mexendo com Roxy como se fosse uma mulher qualquer. A cavaleira então coloca o líder do grupo no lugar dele, deixando o disfarce de lado, mas quando o trio pede perdão, Roxy diz ficar chateada por ver como ficam com medo ao saber que tem um cavaleiro por perto, já que eles deveriam ser símbolo de segurança. E perdoa o grupo, fazendo com que todos da taberna aproveitassem o restante do dia juntos. Depois de toda a investigação, Roxy até leva Fate para um ferreiro renomado, onde finalmente ele pode cuidar de sua arma um pouco melhor, o que a propósito era um pedido constante de Ganância. O problema é na volta para casa, quando avistam o trio de cavaleiros, Memil, Ado e Rafael, segurando uma criança à força. Roxy chama a atenção do trio, enquanto Fate tira a criança de perto deles, além de Roxy perguntar por que os cavaleiros não falaram nada sobre o monstro à solta por aí. Rafael dá uma desculpa esfarrapada sobre Roxy estar sofrendo e não querer perturbá-la com esses assuntos, assim a equipe vai embora. O restante do dia serviu para Roxy e Fate acharem a mãe da criança, o que fez até Fate se lembrar de sua infância, onde também se perdeu, e uma cavaleira até parecida com Roxy o ajudou, fazendo o protagonista ter um grande respeito e admiração dos cavaleiros. Quase desistindo, finalmente a mãe do garoto aparece, deixando até Roxy emocionada por ter feito um bom trabalho, fazendo Fate admirá-la mais ainda. Na volta para casa, o que já era esperado acontece, ambos levam uma bela bronca e são mandados para seus quartos, onde Fate conversa com sua arma e decide comprar uma máscara para, pelo menos quando for se alimentar de almas, ninguém poder saber que se trata dele. O protagonista até aproveita o momento para comprar um minério onde ele sabia que poderia vir algo bom, e presenteia Roxy, que fica emocionada com o gesto, fazendo crescer ainda mais a relação dos dois. Em contraparte, os cavaleiros estão reunidos sem Roxy saber, se decidindo sobre uma tal excursão que devem fazer. Mas isso fica para a próxima parte. Espero vocês lá, e podem me dizer mais quais animes vocês querem ver no canal. Abraços e até a próxima!